É realmente bem interessante esse vídeo do Eduardo Costa, cantor sertanejo muito conhecido no Brasil inteiro, mas principalmente a partir da região centro-oeste, em que ele demonstra toda a sua indignação com o tratamento que foi conferido pelo cantor Lobão e também pelo ator Pedro Cardoso, o famoso Agostinho da Grande Família. Interessante observar que não são apenas esses dois que tratam de queimar a música sertaneja, de atacar a música sertaneja, de compará-las a regimes políticos totalitários da Europa no período da Segunda Guerra Mundial. Outros já o fizeram e também foram igualmente rebatidos. No caso aqui do Eduardo Costa, ele se refere especificamente ao Lobão e se refere também ao Pedro Cardoso. Ele fez algumas declarações bem polêmicas. Sempre foi Olha aqui. e sempre vai ser o vídeo é esse, pessoal. O Brasil não é o país do carnaval. O Brasil é o país da música sertaneja, da música caipira, e isso não sou eu que estou dizendo, são os números que falam. Eu vou colocar o vídeo inteiro para que você assista. Antes, só dar uma rápida, não é, fazer uma rápida observação sobre essa questão aí, que divide o Brasil. Não é? O Brasil é um país hoje extremamente dividido entre direita e esquerda, e esses grupos também na música se atacam. Esses grupos também na música trocam impressões nada agradáveis uns sobre os outros. No caso do Eduardo Costa, ele afirma que a música que é representada pelo Lobão é uma música derrotada, é uma música que não encontra respaldo junto à população, enquanto que o sertanejo consegue todo o aval e tem todo o sucesso junto ao grande público. Sobre o Agostinho Carrara, na verdade o Pedro Cardoso, que termina se confundindo porque ele só fez o Agostinho Carrara na vida toda, né? Só fez sucesso com o Agostinho Carrara. Então as pessoas tendem a se confundir quando vão tratar sobre o Pedro Cardoso, que hoje é um dos mais notórios defensores dessa doutrina criminalista da esquerda brasileira, que é de acobertar criminosos, de tentar santificar vagabundos, de tentar beatificar elementos que lesaram a nação e que provocaram a falência moral do nosso país. É lamentável. Vamos ouvir o Eduardo Costa. Então eu acho que esses caras, eles são os caras que, assim, estão esquecidos, não conseguiram inovar na música. Eu entendo eles, cara, é uma música derrotada. A música desses caras são derrotada. Entendeu? Os caras são derrotados na música deles, eles têm que ficar falando mal, pra ganhar um pouco de notoriedade. Cara, esses caras vão ter que caçar polêmica, porque não tem como aparecer. Jogar a gente pra baixo, falar que os caras do agronegócio são fascistas. Gente, esse povo não conhece o que é fascismo, não. Esses caras são derrotados, cara. Sim, eu respeito a opinião deles, sou um grande fã do Agostinho, não retiro. Não é porque, um artista, né? Não é porque ele é um chato que eu vou deixar de admirar o trabalho dele, mas ele é um chato, ele é nojento, ele é da preguiça dele. Ele quer assim, desmerecer tudo. Ele é que é o cara. Então é o cara porra nenhuma. Se fosse o cara, estava aí e estava unido. Bom, eu gostaria também de saber qual é a sua opinião sobre essas afirmações aí do cantor sertanejo, não é? Já houve um momento anterior em que o Leonardo havia rebatido ataques do próprio Pedro Cardoso e de um outro, Lulu Santos, por exemplo. O Lulu Santos já há algum tempo, talvez ele tenha sido pioneiro nessa prática de defenestrar a música sertaneja, mas ele reiterou recentemente essa afirmação e foi rebatido pelo Leonardo. Eu gostaria também, nesse vídeo, de falar sobre esse assunto aqui, pessoal. Uma coisa que realmente incomoda bastante a sociedade brasileira. Você tem uma quantidade enorme de criminosos condenados, notórios, liberados por determinação das organizações superiores do Poder Judiciário, como, por exemplo, você vê um elemento como esse indivíduo aqui, que foi governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está solto. O próprio Lula, que todo mundo sabe o que foi que ele fez, não é? Que foi condenado a 25 anos, foi livrado pelo Supremo Tribunal Federal, colocado para ser presidente, sem cumprir a pena que lhe for imposta pela justiça em 3 instâncias. Foram vários juízes, todos, inclusive, perseguidos. Mas vamos chegar lá. Olha aqui o José Genuíno, gente. Isso aqui é uma coisa que está circulando nas redes sociais, tá? Todo mundo ficha limpa, né? Olha que coisa, que aberração nós estamos vivendo nesse país. O Zé Dirceu, gente, o Zé Dirceu foi condenado a 30 anos de prisão por corrupção ativa, 25 milhões de reais em propina.
Olha aqui esse outro aqui, José Guimarães, do Ceará, irmão do José Genuíno. Esse camarada teve um assessor que foi preso com dólares na cueca e depois foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. O Pezão foi eleito prefeito no Rio de Janeiro, ou seja, o problema não são apenas as altas instâncias do Poder Judiciário, mas também a população termina contribuindo para que essas pessoas voltem à convivência política. Primeiro, esse camarada não pagou 1 centavo dos valores desviados, não cumpriu a pena que lhe foi imposta e ainda foi eleito prefeito numa cidade do interior do Rio de Janeiro. E pode tomar posse, tá, pessoal? E aqui uma série de outros, vários deles que foram colocados em liberdade, que foram soltos, que foram liberados, que não foram a julgamento. Então, o que nós temos no Brasil, está aqui, olha, quantidade imensa de pessoas no post aqui da Direita Brasil. O que nós temos em curso no Brasil, muito lamentavelmente, é a santificação, a beatificação de criminosos, né? A transformação de criminosos em santos. Daqui a pouco nós vamos ter o São Dirceu, São Lula, São Genuíno, essa gente aí do PT, Santa Glaze, a transformação de elementos criminosos, notórios criminosos, em santos, ao mesmo tempo em que se demoniza aqueles que lutam pela liberdade, que lutam pela ética, pela correção na vida pública, pela correta aplicação dos recursos públicos. E isso é o que torna, não o Brasil não é um pária internacional, é preciso que se diga, porque o Brasil é uma nação feita por brasileiros, e alguns destes maus brasileiros que hoje estão no poder, principalmente estes do espectro de esquerda, é que transformam o governo do PT, as instituições que deveriam zelar pela aplicação correta da justiça, em párias internacionais. Veja o tratamento que a imprensa internacional tem dado hoje, por exemplo, a decisões adotadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas olha, eu queria só finalizar o nosso vídeo trazendo aqui uma notícia também que realmente impacta pelo lado negativo. A articulação política de Lula, que já é anêmica, vai ter muito trabalho daqui por diante para tentar sufocar a quantidade imensa de ações contra a vexatória conduta da primeira-dama Janja durante o G20. E talvez resida aí a tentativa de acobertamento, né? Não apenas disso, mas de muitas outras coisas que foram praticadas por membros do governo. A realização do Janja Luz, aquele evento com artistas, foram aplicados ali 33 milhões de reais em que vários lulistas foram escolhidos a dedo para fazer apologia, crime ao Lula. Não é? É um crime político. Campanha extemporânea. Os insultos da mulher de Lula renderam 31 ações de deputados. Ela insultou publicamente um dos mais notórios empresários do mundo, o Elon Musk, que vai ser inclusive membro do próximo governo dos Estados Unidos. Tem de tudo. Moção de repúdio, cobrança de explicações. Isso aqui é uma matéria do site Diário do Poder. Convocação de ministros em comissões e até 2 processos sobre o uso do dinheiro público no evento de Janja para ser devolvido com juros e correção. Os artistas já receberam. Será que eles vão aceitar devolver ou será que a Janja, se fosse condenada, vai ter que devolver? Porque eu lembro que na época da campanha tinha um oficial de justiça que estava mais ou menos 4 anos tentando intimá-la numa ação de cobrança de 200 mil reais que ela comprou e não pagou. E o cara estava 4 anos tentando intimar. Bom, coisas do Brasil. Enrolando na definição do corte de gastos, o ministro Fernando Haddad da Fazenda vai ter que explicar o desperdício de banco público na festa, porque esse patrocínio foi feito por instituições bancárias do governo, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, e tem feito muito mais. Mas vamos nos ater a esse fato. Outro na mira é o ministro Alexandre Silveira das Minas e Energia. Isso é um boquioto igual ao Lula, que teria feito Petrobras e Itaipu jogar dinheiro fora, patrocinando o Janja Lusa, que na verdade não traz absolutamente nada para o Brasil e para os brasileiros. É apenas gastança destemperada, é apenas a criminalidade em seu estado pleno. Tony Rodrigues, Além da Notícia.